Anteriormente, nós estudamos a radiação que chega no topo da atmosfera. Agora nós vamos dar uma olhadinha no que vem a ser a radiação que chega na superfície da Terra, após sofrer o processo de atenuação da atmosfera. Quais são esses processos de atenuação? O espalhamento e a absorção. O espalhamento, ele ocorre da seguinte forma. Ele pode ocorrer de acordo com o espalhamento Rayleigh, quando a atmosfera é composta de partículas muito pequenas em relação ao comprimento de onda, e pode ocorrer na forma do espalhamento Mi, que quando as partículas que compõem a atmosfera são maior que 0,1 do comprimento de onda. Como que ocorrem esses espalhamentos? O espalhamento Rayleigh, como eu já falei, partículas menores que 1/10 do comprimento de onda, é representado pela atmosfera limpa, né, sem nuvens. E esse espalhamento Rayleigh, ele é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Como o visível, o menor comprimento de onda que nós temos é o violeta, depois do violeta nós temos o azul, também um comprimento de onda muito pequeno. Mas o violeta é o que é mais espalhado. Só que a gente não enxerga o sol violeta por dois motivos. Primeiro, porque a transmitância da atmosfera ela é maior na faixa do azul do que no violeta. E segundo, o nosso olho ele é mais sensível à cor azul do que à cor violeta. Daí a gente enxergar o céu azul. O espalhamento Mi, que ocorre quando as partículas são maiores que 1/10 do comprimento de onda, já é diferente do espalhamento Rayleigh. No espalhamento Mi, todas as cores são igualmente espalhadas. Daí, a gente enxergar a nuvem branca, porque a nuvem ela é composta de partículas grandes em relação ao comprimento de onda, e o espalhamento que ocorre na nuvem é o espalhamento Mi, ou seja, todas as cores são igualmente espalhadas. Daí, a gente enxergar a nuvem branca. Às vezes, a gente enxerga nuvens cinzas, né? O que vem a ser uma nuvem acinzentada? O cinza é a sombra da nuvem na própria nuvem, tá? E a gente também observa no entardecer um sol bem avermelhado, porque ao entardecer os outros comprimentos de onda já foram filtrados, o violeta, o azul, sobrando apenas o laranja e vermelho. Daí a gente enxergar essa coloração avermelhada durante o pôr do sol. Durante o pôr do sol, o caminho óptico é 35 vezes maior do que o caminho óptico ao meio-dia. Tá? E o processo de absorção? Falamos do espalhamento, agora vamos falar de um outro processo que atenua a radiação ao atravessar a atmosfera. O processo de absorção, ele é seletivo. Como assim seletivo? Cada componente atmosférico tem uma preferência em absorver comprimentos de onda. Por exemplo, o metano, ele absorve bem aqui nessa faixa do infravermelho e essa daqui também. O ozônio e o oxigênio, o ozônio ele já absorve bem aqui na faixa do ultravioleta, tá vendo? A alta absortividade aqui na faixa do ultravioleta. Também tem uma absorção aqui na faixa do infravermelho, certo? O CO2, CO2 é que mostra os picos de absorção, todos compreendidos na faixa do infravermelho. Assim como o vapor d'água, né? Apesar de que o vapor d'água tem aqui uma parte no visível também. Mas vamos observar o CO2 aqui, Ele absorve na faixa do infravermelho. Daí a preocupação com o aumento do CO2 e com o metano na atmosfera, porque eles são gases que absorvem a radiação que é emitida pela Terra. Porque a Terra, ela emite radiação nessa faixa espectral aqui, certo? Então,
em consequência dessa absorção de radiação nessa faixa que a Terra emite, do CO2, vapor d'água, do metano e de outros gases estufa, nós temos aí, em consequência disso, um aumento, uma intensificação do efeito estufa e gerando aí o famoso aquecimento global. Quanto mais gases dessa natureza a gente emitir na atmosfera, maior vai ser a quantidade deles e maior vai ser a quantidade de energia absorvida na faixa espectral que a Terra emite. Absorvendo essa energia, o que vai acontecer? A atmosfera vai se aquecer mais e com isso a Terra também, certo? Aqui nós temos um resumo, né, como se a gente tivesse feito uma operação aqui de soma, né, mostrando as principais bandas, né, da atmosfera aqui com relação à sua transmissividade. Irradiância solar direta, difusa e global. Da irradiância solar que atinge a superfície da Terra, nós temos a componente direta, que é a que vem diretamente do disco solar, e nós temos a componente difusa, que vem de toda a parte do céu, né, de todas as partes da abóbada celeste. A soma dessas duas componentes nos dá a irradiância solar global. Quando a gente tem um dia completamente nublado, a gente praticamente não tem radiação direta. Então, a radiação global, ela vai ser igual à radiação difusa. Num dia completamente limpo, né, que a gente fala céu de brigadeiro, a gente tem a direta como componente principal da radiação global. E a difusa, nesse dia de céu limpo, ela corresponde cerca aí de 15% da radiação global. A irradiância solar global, ela pode ser medida pelo piranômetro ou pelo actinógrafo. Hoje também nós temos outros sensores, né? Quando a gente não tem como medir, a gente pode estimar através de equações, como a famosa equação de Angstrom-Prescott. Angstrom, em 1929, desenvolveu essa equação e Prescott, em 1954, modificou-a, em que a radiação solar global, né, que atinge a superfície terrestre, vai ser igual à radiação que atinge o topo da atmosfera, a irradiância solar diária no topo da atmosfera, que aprendemos a calcular há pouco, vai ser função do comprimento do dia, que estudamos também na primeira parte do nosso assunto, vai ser função da insolação diária, né, que é o número de horas de brilho solar durante o dia, e dos coeficientes A e B, que são empíricos, né? Eles podem ser estimados, né, determinados para diferentes localidades, depende-se aí de experimentos com mais de 5 anos de dado, no mínimo, ou caso a gente não conheça esses coeficientes para o local que a gente está vindo a trabalhar, a gente pode estimá-los através da equação da relação de Glover-McLosh, em que A vai ser igual a 0,29 do cosseno da latitude e B vai ser uma constante de 0,52. Glover-McLosh, eles fizeram um estudo em que eles pesquisaram na época todos os coeficientes A e B determinados no mundo inteiro naquele momento. Não estou lembrada a data. E com isso eles chegaram nessa correlação. Aqui nós temos a título ilustrativo a irradiância solar global medida no campo JK no mês de julho de... desculpa, não é JK não. Na estação do aeroporto da cidade, do IMET, né, no período de 2007 a 2012, valores médios mensais, em megajoule por metro quadrado por dia, né? Então, aqui nós temos para Diamantina isso, tá? A gente pode observar aqui os maiores valores de radiação aqui em Diamantina no mês de fevereiro e no mês de setembro. Menores valores nos meses de inverno, né, devido ao
baixo ângulo de elevação solar nessa estação do ano. E no verão, apesar da gente estar aqui novembro, final de primavera, início de verão em dezembro, ela é baixa devido à alta nebulosidade que nós temos aqui. Como vocês conhecem o clima de Diamantina, nesses meses são meses muito chuvosos. Aqui nós temos no campo JK, tá? Radiação global horária. Eu devo ter tirado a média de um determinado mês, aqui não está falando, tá? A medida no campo JK. Então, aqui, ó, a partir desse instante aqui, 5 horas e pouco, a gente começa a ter radiação. O máximo ocorre aqui por volta, no caso aqui eu tô achando que é um determinado dia, tá, gente? Ocorre aqui 11, 12 horas e assim vai. Lembrando que aqui não é a hora solar, né? Essa hora nossa aqui é a hora do relógio em Diamantina, certo? Então tem uma diferença, que pode ser até mais de 20 minutos, dependendo da época do ano. Se a gente for quantificar liquidamente a radiação que atinge a superfície horizontal, a gente deve considerar o balanço de ondas curtas, em que a gente vai ter como a irradiância solar global que atinge a superfície do solo, menos a radiação que é refletida por essa superfície, que é função, como nós vamos ver daqui a pouco, do albedo dessa superfície, ou ainda coeficiente de reflexão, que pode ser denominado como R ou como alfa. O balanço de ondas longas já diz respeito ao que a superfície da Terra emite de radiação e do que a atmosfera emite de radiação, certo? A atmosfera, o que ela emite de radiação é função do vapor d'água e de outros gases, como vocês viram. E é função também da temperatura, lei de Stefan-Boltzmann, que nós verificamos aí na radiação 2. A lei de Stefan-Boltzmann não diz que um corpo ele vai emitir radiação proporcional à quarta potência de sua temperatura. E aqui nós temos a radiação que é emitida pela superfície do solo. Ambas podem ser mensuradas. Na verdade, o balanço todo ele pode ser mensurado com um único instrumento, que é o saldo radiômetro. Mas nós vamos precisar aprender a calculá-lo, a estimá-lo, porque ele é extremamente importante no processo de evapotranspiração. O balanço de radiação, que é a soma do balanço de onda curta mais o balanço de onda longa, ele representa aí de 70% a 80% do processo de evapotranspiração. Daí a importância da gente saber estimá-lo. Aqui nós temos um medidor do balanço como um todo, né? Um medidor de saldo de radiação com cúpula de plástico. Ele já mede o balanço de onda curta e o balanço de onda longa. Quando a gente não possui esse sensor, que é um sensor muito caro, algumas empresas florestais agora que estão investindo nesse tipo de sensor, na maioria das vezes a gente se depara com a situação de estimar o balanço de radiação. E como que a gente estima o balanço de radiação? A gente estima pelo balanço de onda curta mais o balanço de onda longa. Como vimos na figura anterior, o balanço de onda curta vai ser o que chega, que é a radiação global, menos o que sai, que é a radiação global vezes o albedo. E o balanço de onda longa vai ser o que chega, que é a radiação atmosférica, menos o que sai, que é a radiação emitida pela superfície do solo. Ok? O balanço de onda curta, a gente pode determiná-lo, né, em função da radiação global, que eu posso estar medindo diariamente com um piranômetro, então calculá-lo em base diária, ou eu posso estar precisando estimá-lo a um nível médio mensal. Então, eu vou pegar o valor da radiação global média mensal,
certo? Então, balanço de onda curta vai ser a radiação global, que multiplica 1 menos o albedo aqui em decimal, certo? Que é o coeficiente de reflexão. Daqui a pouco a gente vai ver tabelas desses albedos. O balanço de onda longa, ele pode ser estimado, já contabilizando a emissão terrestre e a emissão da atmosfera, através da equação de Brunt, que leva em conta aí essa constante de Stefan Boltzmann, a temperatura absoluta do ar elevada à quarta potência, a pressão real de vapor, que nós aprendemos a calcular na aula de psicrometria, e a razão de insolação, que é a insolação diária dividida pelo comprimento do dia, certo? Então, é a pressão de vapor em milímetros de Hg, nessa equação aqui, tá? Lembrando que 700 milímetros de Hg é igual a 1013,25 hectopascal. E o balanço em onda longa, assim como o balanço de onda curta, dado em megajoule por metro quadrado por dia. O N, que é o comprimento do dia, necessário aí, ó, no cálculo do balanço de ondas longas, ele pode ser calculado com 2H sobre 15. Quem é H? H é o ângulo horário correspondente ao nascer e ao pôr do sol, que vai ser igual ao arco cosseno da latitude, de menos tangente da latitude do local, que multiplica a declinação do local. Ó, a declinação do sol, tá? A declinação do local, não, do sol. Como que eu determino a pressão real de vapor? A pressão real de vapor eu posso determinar por essa equação psicrométrica aqui, ou eu posso determinar utilizando a umidade relativa e a pressão de saturação. A pressão de saturação vai ser função aí da temperatura do ar, pela equação de Tétens, como a gente já viu nas aulas de psicrometria. Então, é muito simples, essa equação aqui, essa temperatura é em graus Celsius, com a temperatura do ar, eu estimo a pressão de saturação, com a pressão de saturação e a umidade relativa do ar, eu estimo a pressão real de vapor. Aí, eu já posso ter aqui a pressão real de vapor aqui, lembrando que para essa equação, ela é em milímetros de Hg. A declinação solar, como a gente já estudou na primeira parte, né, do nosso assunto de radiação, função do dia, do ano. E, finalmente, o balanço de radiação igual ao balanço de onda curta mais o balanço de onda longa. Aqui está a literatura citada e continuaremos em outro momento.